Hoje, na tabacaria, entra Luís Figueiredo, nascido em Coimbra em 79, pianista, compositor, arranjador, que vai da música erudita ao jazz, passando pelas canções, e que colaborou com o Teatrão primeiro em 2008, no Cabaré da Santa. Hoje, não exatamente na tabacaria, mas num restaurante, no dia em que Luís Figueiredo veio ao Porto para dar um concerto na Porta Jazz, com João Mortágua, e onde estivemos a almoçar, aproveitando para conversar um pouco sobre a arte, a vida e a música, claro. Come chocolates, pequena. Come chocolates. Que através da imaginação e exercício aos reais Não um público. Não se instalar no adquirir uma companhia. Deito tudo para o chão, como tenho deitado a vida. Tabacaria, o podcast do Teatrão. Estes concertos da cena 2 do Caldu com o Mortágua são uma fritaria mesmo. Porquê? Porque aquilo é muita improvisação livre. Pois, eu estava a ouvir um pedaço, achei que vocês estavam ali a desbundar. E então, E ao vivo vão mais longe. ao vivo, já fizemos concertos em que nem sequer não fazemos a menor ideia do que é que se vai passar. Até concertos em que vamos assim uns fragmentos e tal. Uhum. E, e agora recebo uma mensagem do Mortágua a dizer: escrevi aqui uma harmonia fadística. E então manda-me umas cifras. Isto deve ser para a gente ver no ensaio e ver o que é que. Sempre ver o que é que ele quer fazer com isso. Mas foi um projeto super libertador porque sabes que a qualquer altura, literalmente qualquer coisa pode acontecer. Pá, isso é tão fixe. Pá, claro que há coisas que a gente diz: olha, é fixe, hoje apetece-me tocar aquele fragmentozinho que a gente gravou no disco, ou aquele que tiveste ideia, vai lá experimentar. Mas depois, se não acontecer, não aconteceu, estás a ver? E aparecem outras coisas pelo meio e é tão fixe, pá. Dá-me um gozo danado. Isso é espetacular. Tu já tocavas com ela há muito tempo? Não, tínhamos cruzado em meia dúzia de coisas, mas sempre a primeira vez eu chamei para uma coisa, acho que foi no Festival do Quebra, ou o que é que foi, mas era para tocar, para substituir alguém que normalmente tocava, mas que estava em Lisboa, e eu decidi fazer as coisas com malta mais cá do norte. Yeah. Mas depois cruzámos em 3 ou 4 projetos diferentes. E depois houve esta nova data lá no Quebra também, por coincidência, e eu liguei-lhe e perguntei se o gajo estava numa de fazer assim uma coisa aos dois, e começámos a experimentar coisas. E fazem. É tipo boa química. Sim, pá, muito boa, porque somos bastante diferentes musicalmente, mas temos a mesma lógica de isto tem que ser o que for e deixa lá estar aberto super. Estou com pena de não ver, meu. Vai ser espetacular. E depois é fixe porque hoje por acaso o set é mais eletrónico, não há piano acústico, porque decidimos não ter. Mas normalmente temos piano acústico e depois temos tudo o que temos hoje. Pá, temos teclados, eletrónica, eu toco percussão, o gajo também, depois gravamos loops de não sei o quê, estou ali a desmonar durante meia hora, é uma cena maluca. É muito divertido. E desde temos que fazer tipo lá na oficina. Pois é, meu. Isso Marcar uma é um coisa show. deste esquema assim sem piano, que é menos um problema de... Sim, de organização. Yeah. Olha, e o que é que eu te ia contar? Ah, sim, essa cena. Era isso que estavas a falar com a Isa no outro dia, que estavas a dizer: tenho aqui uma coisa nova para fazer. Não, isso é uma outra coisa que... Foi numa série de coisas gravadas mais na mesma altura, no ano passado, e esse é uma coisa que faço com uma miúda lá de Coimbra, que na verdade foi instrutora de yoga da Sofia. E se tornou amiga dela. Mas é cantora? Não, ela conduz experiências meditativas. Eu faço improvisação livre e ela também faz improvisação livre na condução da meditação. Uau! Yeah. Então ela tem um grupo. Sim, ou seja... Não, a sessão é tipo um grupo de pessoas. A sessão é um grupo de malta que pode estar só a ouvir pelo som ou pode estar a fazer a experiência. E eu estou a improvisar livremente em reação ao que ela vai dizendo, e ela está também em reação, vai conduzindo a coisas de formas diferentes. E gravámos um disco com isso, que são 3 faixas com caminhos um bocadinho diferentes, e depois uma faixa em que estou só eu para a malta poder pôr e fazer
cena. Isso é espetacular. E isso, pá, é uma coisa que posso, em que há 3 formatos. Posso fazer só piano como fiz no disco, posso fazer só teclados e eletrónica e tal, posso fazer só percussão. E podes ter uma espécie de turminha de pessoal que vai lá para fazer a experiência, para estar lá e curtir a viagem. Podes fazer Isso é muito duas fixe. sessões. Agora a nossa ideia era fazer um bocado em espaços. Pá, podem ser salas de espetáculos, claro, mas também podem ser bibliotecas e podem ser clubes e teatros independentes. Eu ando a magicar, a adotar os procedimentos de improvisação do jazz ao teatro, com os atores. Às vezes ponho-me a pensar nisso, ainda não descobri. Mas esse é um exemplo possível, não? Porque Sim. Porque assim uma experiência curiosa há pouco tempo, há um par de meses. Luís, desculpa. É nossa. Gosto. Bom. Gosto, pá. Estava a pensar nisso e estava a pensar como é que foi para ti quando começaste a trabalhar no Teatrão, que eu presumo que foi a primeira vez que foste ao Teatrão com o Dagoberto e no Cabaré da Santa. Sim, isso foi em 2008, se não me engano. Sim. Foi a primeira vez que contactei com o Teatrão, foi a primeira vez que ainda não estava neste espaço, ou seja, a estreia desse projeto do Cabaré à última da hora foi neste espaço, bem te lembras, Sim. da oficina, mas todo o trabalho foi feito Neste espaço, mas não é onde estamos. Hoje estamos em Matosinhos, Exato, num restaurante. Exato, neste espaço onde o Teatrão está hoje, na Oficina Municipal de Teatro. Mas o trabalho todo que foi feito durante o verão foi feito no Museu Dos Transportes. lá embaixo, junto ao Parque da Cidade. E não conhecia ninguém de lado nenhum. Como é que chegaram aqui? Porque eu lembro-me de o Dagoberto dizer, não, eu sei de um... Alguém me falou de um rapaz que é muito bom. E eu sei, como é que o Dagoberto Eu não sei quem foi, já não me lembro quem foi. Alguém me falou num projeto de uma companhia de teatro e que estava a precisar de um pianista. Nem sequer sabia com que características, nem exatamente o que era, porque não sabia nada. Mas sabia que havia uma espécie de audição ou de primeiro encontro para perceber. Então não sabes quem te denunciou, Não sei quem te quem. acusou. É possível que já tenha sabido e que me tenha esquecido Claro. entretanto, mas já não me lembro, como é que foi. Mas foi a primeira vez, sim, que contactei com todos eles, não conhecia ninguém, já estava lá o elenco todo quando eu cheguei, portanto todos os atores já lá estavam. Estavas a fazer o curso em Aveiro? Não, na verdade esse projeto foi o primeiro projeto que eu fiz depois de um período em que me decidi fechar em casa a estudar. Uau, Sim. sabia. Sim. Portanto, eu fiz o curso em Aveiro entre 2000 e 2005. E em 2004, 5 por aí, estava também no Hot Club e foi na altura em que achei que finalmente devia perseguir esta vontade de estudar música improvisada, que era uma coisa que eu ouvia há imenso tempo e que, enfim, fazia as minhas pequenas investidas, mas ia adiante porque estava a estudar música clássica e estava metido no curso. E Quem eram os teus mestres, tanto em Aveiro quanto depois no Hot? Ou não é em caso? Aveiro tive sempre aulas com o mesmo professor, que é um professor que já lá não está, que é o Vitaly Dotsenko, que era um pianista russo que esteve cá há bastantes anos, foi professor no conservatório aqui no Porto. E depois foi professor lá na Universidade de Aveiro bastantes anos. Mas clássico. Só clássico, sim, escola russa. E em 2004 foste. Sim, Para em o 2004, 2005 tinha, que era o último ano da licenciatura, na altura eram licenciaturas pré-Bolonha, portanto era uma licenciatura de 5 anos. Ok. E o último ano estive a fazer, um terço estava a fazer o que tinha a fazer em Aveiro, outro terço estava a estagiar, e, portanto estava a dar aulas no conservatório em Coimbra, e outro terço da semana estava em Lisboa no Hot Club. Sempre piano. Sempre piano. Foi o teu instrumento de eleição. Sim, sempre foi. Desde quando?
Eu comecei com 8 anos. Ok. Em 2 anos de aulas particulares, depois o conservatório, depois o superior. E em Lisboa, no OT, tinhas um professor ou como é Tive que era? vários, mas o meu... É importante dizer que a minha passagem pelo OT foi meteórica. Estive lá tipo 7 meses ou assim uma coisa, ia lá 2 dias por semana, concentrava as aulas todas, fazia o que tinha a fazer e vinha embora porque tinha 1000 coisas que fazer em Coimbra e em Aveiro, etc. O meu professor de piano era o Filipe Melo, que se tornou um amigo do peito e que é um tipo metido no cinema e no teatro e na BD e é um louco. E ainda por cima é um pianista que não tem absolutamente nada a ver comigo, ou eu não tinha nada a ver com ele. Ele é um pianista de swing, sempre foi, e é essa a sensibilidade dele, e eu nunca tive tanto essa faceta. Pianista de swing é o quê? Tens que explicar. Ele é aos nossos. muito comprometido com uma certa linguagem que tem a ver com os anos 40. Mais convencional, de certo modo. Convencional no sentido mais clássico dentro da história do jazz, sim. Do piano jazz, sim. Era um tipo que gostava muito do Oscar Peterson, desse tipo de malta, e de malta da nossa geração ou mais recentes, mas que seguiam essa linha, não é? E eu não, eu entrei no jazz pelo fim. Entrei atrás do Jarrett e do Lajinha e do John Taylor e dessa malta. E, portanto, fiz um percurso inverso, não é? De ir voltar atrás e perceber de onde é que aquilo tudo vinha. E, portanto, nós não tínhamos muito a ver um com o outro musicalmente, mas demos sempre muito bem. E ele ajudou-me imenso a perceber de onde é que aquilo tudo vinha e também a ensinar uma certa ética desta música e uma certa... a ensinar-me uns códigos e... Isso foi útil no cabaré, porque o cabaré tinha um certo lado standard, não sei se estou tinha a um dizer bocadinho, sim, tinha... Quer dizer, tinha um bocado daquele lado de canção, de sucessão de canções, aquilo era quase... Não sei se poderia dizer que era um musical, em termos formais, mas tinha essa... Tem uma cara de musical. Sim. Porque o Dagoberto também tem um pé nos standards norte-americanos, se é que é bem dito assim, e também numa revisitação da revista, do teatro de revista no Brasil, que tem muito a ver com esse formato musical, não é? Da canção popular americana e das primeiras décadas do século XX e ainda no século XIX, não é? Aquelas canções que depois formaram uma boa base, uma boa parte daquele corpo do repertório do jazz, não é? Sim, há muitas canções que vêm do teatro musical. Vêm muito, imensas. Vêm de musicais, vêm da indústria da canção popular, embora muitas delas não tenham tido propriamente esse contexto cênico, mas havia essa indústria do Tin Pan Alley e desse tipo de quase fábricas de produção de canções populares, não é? Sim. Algumas ainda velhas canções europeias, e depois tens o lado negro todo, não é? Tens o lado dos blues e da igreja, é uma grande confusão de... Sim, tens 2 ou 3 da tradição judaica, não é? Também. Tens alguns, sim. Tens uma grande confusão como era aquele cenário na altura, não é? Mas isto para dizer o quê? Que... Sim, que esse início, essa passagem pelo OT foi absolutamente meteórica, mas foi muito valiosa, fiz muitas ligações e ao fim de um mês e meio de estar lá, o Filipe não podia fazer um concerto qualquer e dava o meu nome e eu acabava por ir tocar na vez dele e foram acontecendo várias pequeninas coisas que me foram permitindo... Estamos em 2005 já. 2005, sim, 2005. Mas entre 2005 e 2008 estavas a dizer que decidiste fechar Quando em acabei casa? isso parei porque comecei a fazer doutoramento em Aveiro. Comecei a ter aulas com o Mário Lajinha, esse sim, um pianista com quem eu tinha uma identificação quase total, porque cresci a ouvi-lo e ele próprio tínhamos percursos muito parecidos, tínhamos feito o clássico os dois e também música improvisada e tal, e tínhamos uma série de afinidades óbvias, e eu conhecia tudo o que ele tinha feito de trás para a frente e frente para trás, e
e comecei a estudar com ele e percebi que havia ali, pronto, um trabalho. Fiz isso por 2 vezes, fiz isso num um ano para entrar para a superior, porque o conservatório não me tinha dado ferramentas suficientes, ou eu não tinha sabido aproveitá-las, não sei. Chegou comigo. E ainda bem que eu fiz, porque havia ali muito trabalho de sapa que era preciso fazer. E depois fiz uma segunda vez, já muito focado no jazz e na música improvisada, durante uns 2 anos e tal, quando acabei o curso superior. Quando comecei a estudar com o Mário e quando... Com o Mário estavas em Aveiro ou em Lisboa? Como é E que à casa faziam? dele. Ias à casa dele. Eu tive aulas com ele antes dele ser meu co-orientador de doutoramento. Eu comecei digamos, a persegui-lo obsessivamente em finais dos anos 90 e... Essa é a fase que ele grava muito com a Maria João ou eu estou enganado? É. Portanto, também tem um pé nas canções e às vezes não... Sim. Escreveu muitas canções para muita gente e também na década de 90 gravou o primeiro disco dele, a Sol, como líder e portanto há ali uma série de marcos importantes. Tu já tocaste com ele ao vivo? Já toquei com ele. Como é que é? Embora não seja normal os pianistas tocarem juntos, não é? Sim, por isso é que eu estava curioso. Mas já aconteceu. Epá, como é que é? É estranho, sempre que estou com o Mário, sempre que estou a falar sobre música, ou sempre que tive aulas com ele, ou sempre que lhe mostro coisas minhas, ou que vejo coisas dele, há uma coisa estranhíssima de identificação, que é muito, é muito curioso. E já passei por tudo com ele, já toquei com ele, já toquei coisas dele, já fiz arranjos de coisas dele, Sim. ele já fez arranjos de coisas minhas, Sim. já tocou coisas minhas, já tocamos coisas uns dos outros, um do outro, e há ali não sei, há ali uma sensibilidade, há uma parte que não, enfim, que obviamente cada um vai à sua vida, mas há uma parte da maneira como ele vê a música que é exatamente igual a uma parte Está uma grande cumplicidade, não é? enorme. Bom, mas chega de Mário Lajinha, vamos ao Luís Figueiredo. Então, estás nesse caminho quando de repente aparece um convite para fazer um trabalho com um grupo de teatro em Coimbra. Sim, eu tinha Aterras lá. deliberadamente decidido não fazer nada, nem gigs de café, ou seja, queria estudar, queria conquistar algumas coisas sozinho. E entretanto surgiu isso e eu pensei, pá, bora lá ver o que é que isto dá. E fui. Pá, e acabou por ser a experiência que mudou a minha vida naquela altura. Essa é uma grande revelação. Aqui Eu não em sei se primeira o mão. pessoal sabe. Acho que não. Não sei se eles têm noção disso. Eu estava um bocado bicho do mato nessa altura. Como? Eu estava um bocadinho bicho do mato nessa altura. Estava. Ok. Parecia que tinha saído de uma caverna, não é? Aham. Tinha tido um passado como estudante de música e depois tinha-me fechado em casa. Tinha tido alguns concertos, algumas coisas ali em 2004, 2005, 2006 no máximo, mas estava fechado há algum tempo. E de repente até ali, nunca tinha trabalhado com teatros, nunca tinha trabalhado com atores. Eras um espectador, ao menos, ou nem isso? Era um espectador, mas não era um espectador super assíduo, mas sim, era um espectador. Já era mega fã de cinema, sempre fui, portanto havia essa proximidade, apesar de tudo. Um bocadinho lateral, mas é algo, é alguma medida. No teatro sempre fui espectador ao longo do tempo, não com uma assiduidade tremenda, mas sim. Mas nunca tinha feito nada, na verdade tinha feito uma coisa em 2005 com o Teatro de Praga. A sério? Em Lisboa, sim. Qual era a peça? Lembras? Era uma coisa que se chamava 5 Estrelas, que era uma revisitação de uma espécie de best-of do que eles tinham feito até ao momento. Ok. E tocavas piano? Que nem de propósito, era uma coisa que era suposto ser feita pelo Filipe Melo. Ok. Filipe Melo era namorado da Paula Diogo na altura. Fazia ideia. Não era? Que fixe. Entretanto ele ficou indisponível, já não sei porquê, e mandou-me a mim, que era aluno dele. Foi para em 2005, eu era aluno dele há 3 semanas, ou assim uma coisa. Quer dizer que tu Dona Maria. és o elo perdido entre o Teatrão e o Teatro Praga. Exatamente.
possivelmente. Sendo que eu nunca não mantive ligação com eles, ou seja, não. Nem com a Paula. Pá, quer dizer, Esta Paula, entretanto, foi por outro caminho, começou a fazer outras coisas, não é? sim, mas não mantive nenhuma ligação. Nem com o André, que estava lá, nem com o Peninha, essa malta Sim. que passou por lá. O André volta e meia, Sim. gente, cruza-se por aí, mas não tenho. E até porque o André tem formação musical, não é? De coro ou uma coisa assim, não é? Tenho. Não me lembro qual, mas sei que tem uma ligação com a música. Então tu de repente chegas lá, Chego lá. ao Museu dos Transportes, Sim, suponho que sim. Fizemos uns primeiros dias de. Repara que aquilo requeria algum tempo. Ou seja, não era o tipo de coisas a que eu estava habituado. Isto era na sequência da nossa conversa sobre os métodos de trabalho, como são diferentes no teatro, no cinema e na música. Pá, e depois deparei-me com dias inteiros de exercícios, de improvisação coletiva, dos atores todos, nos ensaios. os primeiros ensaios, os primeiros dias de ensaios. Tu ias assistir aos ensaios já com o piano, ou como é que era? Eu estive lá desde o início, eu ia tocar, improvisar com eles, ia experimentar coisas, depois o Dago sugeriu-me uma canção que ele conhecia, eu ia sacá-la e tentar tocá-la com eles, ou então ele dizia, pá, aqui não há nenhuma canção em Portugal que tenha um bocado esta carga, Sim. esta associação, Sim. porque há uma no Brasil que é assim, 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 e eu estava à procura de, era giro se na versão portuguesa, e eu tentava pensar nisso e trocávamos algumas dicas. Tu tiveste acesso à versão brasileira, que foi anterior? Ou nem Não, por isso? tive mais tarde, Sim. quando o resto da malta teve também. Mas o Dago ia-te dizendo, no Brasil usámos esta canção. Não, ele não me dizia exatamente o que é que tinha acontecido no Brasil, mas dizia-me, na realidade brasileira, isto faria sentido. O que é que em Portugal poderíamos encontrar que fosse equivalente, ou que tivesse a mesma função, que pudesse desempenhar a mesma função? E lembras-te de alguma coisa que tenha surgido desse processo, alguma escolha? Várias coisas do Zeca, coisas a passagem, a discussão sobre o fado, a tudo o que era património popular português, musical popular português, quer dizer, que ele conhecia muito vagamente e que depois e tinha as suas referências, digamos, na contraparte brasileira, mas depois em Portugal precisava de alguma ajuda para perceber o que é que poderia resultar. E tivemos muitas discussões sobre Fausto, sobre o Sérgio Godinho, sobre tudo o que era, tudo tinha algum caráter mais reivindicativo, pelo menos em determinado período. Há a Casa da Mariquinhas, há a Gaivota, que é mais surpreendente, não é? Sim. E repara que não fui só eu, não é? Ou seja, todos os atores colaboraram muito nessa escolha, nessa seleção. Há música brasileira também, há Jobim, há Sim, verdade. o Sabiá, havia uma série de referências que eram transatlânticas. Sabes que o Sabiá original, o poema que depois do Álvares de Azevedo, que depois gera a referência, foi escrito em Coimbra. Não, Foi, porque ele era estudante em Coimbra. Não é a canção. o poema. O poema anterior, que o Jobim glosa quando faz a versão dele, que acho que é só dele, Sabiá, não tenho a certeza. mas é um poema escrito quando ele diz as aves, o original, as aves de cá não gorjeiam como as aves de lá, algo Sim, assim. sim, sim. Ele está a Era falar- sobre ele. Era Cá. sobre Coimbra. Era sobre em Coimbra aqui não é bom. Eu tenho saudades é do Sabiá. Claro. Eu estou farto do São Paulo. Pássaros aqui não cantam como os de lá, não é? Literalmente. Claro. Só porque é engraçado, porque o Cabaré tinha essa revisitação das relações contraditórias entre Portugal e Brasil e o Sabiá é um bom emblema. Sim. Também porque ele vai sendo revisitado em muitas canções, não é? O Cabaré sempre me pareceu super interessante porque tinha. Óbvio que isto é um gigantesco clichê falar nesta coisa das camadas e das. Não é? Sim, mas faz parte. Mas é uma. O Cabaré tinha um apelo imediato fortíssimo. Toda a gente que eu conheço que foi assistir ficava de uma forma muito imediata, muito epidérmica, estás a perceber?
rendido, ficava, via-se dentro daquilo, era uma coisa muito comunicativa. Epá, Funcionava muito bem. Eles faziam muito bem, não é? fazia muito bem, comunicava muito bem com as pessoas. Eu lembro que os primeiros dias foram tramados, a primeira semana ou duas foi difícil. É porque o espetáculo estreia quando o Teatrão sai do Museu dos Transportes, Sim, sim. supostamente para a Oficina Municipal de Teatro, mas há ali um impasse. A Escola da Noite estava na Oficina Municipal e recusava sair para o Teatro sim. da Cerca, e depois finalmente tudo se resolve e o espetáculo estreia no que hoje é a tabacaria, que na altura era o Café Concerto. E Sim, repara que até isso foi discutido. Eu lembro de estarmos na véspera à noite. Eu acho que estavas lá. talvez, acho que sim. Na véspera à noite, sentados, todos na tabacaria, a decidir: ok, finalmente já percebemos que vai ser aqui nesta casa, amanhã. Exato. Mas agora, em que espaço desta casa? E havia quem dissesse: não, devia ser na sala principal, fazíamos desta maneira, fazíamos daquela, etc. E havia quem dissesse que devia ser no café. Sabes que há uma coisa que eu me lembro da solução encontrada, que foi, havia a Patrícia Mota, ou Patrícia Pescada, depende dos dias, tinha feito um letreiro, e a Cátia Barros, que eram cenógrafas e figurinistas, tinham feito um letreiro que dizia cabaré, Aham. e que não dava para pôr na tabacaria, porque seria demasiado grande e ofuscante. E então o que é que acontecia? O público entrava no extremo oposto da oficina, atravessava aquilo que hoje é a sala grande da oficina, e tinha as letras lá espalhadas Sim. no chão. E era como se não se percebia bem se aquele cabaré estava em construção ou se estava, Sim, não é, a ser destruído. sim, sim. E como E a... acabou por se utilizar o espaço todo, apesar de não haver cena no espaço todo, não é? Sim. E como a peça falava de um antigo cabaré e já era uma brincadeira com um teatro em risco de sobrevivência, havia essa nuance também da pergunta sobre o espaço e o significado dele, a função dele na cidade também. Enfim, Era. Pequeno parênteses, eu nessa discussão eu era fã, eu era defensor da ideia de que isto devia ter sido feito na sala principal. eu também. Não, acho que evoluí na minha posição, não me lembro, mas se fosse eu que mandasse, tinha feito na sala grande. Até porque sempre me pareceu que o grande mérito que eu poderia ter era desconstruir a sala principal. O Café Concerto é um local óbvio para aquilo acontecer, porque é um local onde esse tipo de coisas acontece. Percebes? E portanto aquilo que sempre me fascinou foi a ideia de haver aquela sala de espetáculo que de repente não era e cujas barreiras nós desboroávamos constantemente. E eu lembro na altura de dizer isso e dizer: pá, para mim o encantista é fazer um cabaré numa sala de espetáculos. Exato. E não um cabaré num café-concerto, porque isso é onde os cabarés acontecem. Mas, enfim, hoje em dia, olhando para trás, acho que correu bem. Teve méritos muito fortes que não seria fácil alcançar numa sala de espetáculos, porque as pessoas estavam a tomar café, estavam a beber um copo, eu lembro de servir às mesas Tu chegaste, tu próprio serviste às mesas? Sim, sim, lembro perfeitamente, nos intervalos. Pianista completo. Sim, na altura sim. Sim. Acho que foi uma jogada à defesa, mas boa para preparar aquilo que viriam a ser os primeiros espetáculos na sala grande. E de facto a escala daquele vão da oficina intimida um pouco o encenador, imagino. Mas Dizes a sala grande. a sala grande, imagino. Epá, sobretudo na véspera. Pois, Percebes? exatamente. Quer dizer, é que se tu tens tempo a planear o que é que fazes com aquele espaço pode se tornar pequeno e acolhedor e o que tu quiseres, não é? Agora, na véspera, ninguém sequer ainda conhecia aquele espaço. Na verdade, aquela sala, mesmo em Portugal, é das salas mais flexíveis. Pois? Então, tantas disposições diferentes de palco, plateia já se fizeram ali. É uma bênção para o grupo. Essa... Olha, isto é meu, É teu? com certeza. Absoluta.
calhar não quero usurpar Não Fritaria. usurpes a marmotinha. a marmotinha, isto é de quem lhe tem direito. É o melhor lugar para comer. Epá, E estamos a tão comer bom, um arroz olha. de grelos muito bom. Valeu a pena, não? Fogo, estás a brincar. Já ganhei o dia e ainda nem sequer toquei. É E verdade. eu tenho concerto hoje, portanto imagina. Mas podes chegar ao pé do teu comparsa e dizer, olha, estive a comer. Só tenho que pedir do meu comparsa. O meu comparsa estava em Famalicão hoje, vinha de lá Sério? para aqui. Sim, acho que ficou lá ontem. O Mortágua é o maior garfo e é o gajo que gosta mais de uma boa começar e um bom vinho. Tínhamos feito uma festa. Isto está-se a parecer um programa gastro-teatral. Mas vê lá se não queres repensar a tua ida para a Nazaré e vens jantar connosco a seguir. Não brinques. E aí já estamos todos. Todos, quer dizer, o Mortágua, está a irmã dele, estão os amigos e tal. Assistes ao concerto, pá, bebemos um vinho com calma. Não me vou pronunciar. Pensa nisso. Olha, mas então, tu Prosseguindo. entraste ali num universo que mudou a tua vida, disseste, porque estavas bicho do mato, a estudar, e de repente aparece uma outra forma de estudo, mais prática, mais partilhada, mais não é? Em grupo. vá. Sim, até porque sabes que a par do método de trabalho que eu estava a usar, que era uma coisa bastante solitária, e acho que me autoimpus isso, não sei até quando foi boa ideia, agora em retrospectiva, mas autoimpus-me porque achava que era o que se devia fazer, ou achava que acho que se queria levar aquilo a sério. Sabes que pá, tu passas 25 anos a receber aulas semanais e de repente há um momento em que dizes assim, agora vai à tua vida e vais estudar o que tu quiseres, vai fazer o que tu quiseres. E eu tinha aulas com o Mário de 4 em 4 meses, é quando eu queria, e eu ligava-lhe quando ele estava livre. E então disse, não, isto tem que ser, eu tenho que me impor uma disciplina. Comprei o meu piano em 2006. Vivias sozinho, tinhas um lugar onde pôr o piano, como é que funciona esse lado? Casei na altura e mudei de casa. Já tinha estado numa outra. Tinha vivido em Aveiro, depois tinha mudado para outra casa e depois mudei para esta casa onde estou agora e pensei, é agora que vou comprar o piano finalmente. Comprei o meu piano, tenho que ter um bom instrumento para trabalhar, etc. E agora tenho que fazer o meu trabalho não sei quantas horas por dia, blá 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 blá. Isso por um lado era uma resolução. Como é que eu ia dizer? Era uma resolução no âmbito do meu percurso profissional, mas por outro lado depois veio acompanhado de um percurso emocional também. E o que aconteceu ao fim desses 2 anos é que eu estava efetivamente uma pessoa muito fechada, muito... Mas mergulhaste num trabalho que já tinhas a fazer desde os 8 anos, não é? Sim, mas fiz uma grande viragem. Porque tipo, vinha a tocar música escrita desde os 8 anos e de repente comecei a estudar improvisação. Fui estudar harmonia sozinho, fui estudar orquestração sozinho, fui estudar jazz em geral sozinho, porque enfim... Mas esse bichinho da improvisação, vou chamar-lhe assim, quando é que achas que começa a germinar essa... Acho que é genético. Eu toda a vida tive problemas com o que fazia na música clássica porque tocava um estilo que não era bem assim que se tocava Brahms. Isso foi uma frase que me disseram no exame na licenciatura. Para entrares ou no fim? A meio. Eu entrei em desgraça e saí em glória, basicamente foi isso. Entrei em desgraça porque tinha uma média de conservatório sofrível. E depois fiz um trabalho de hercúleo, não só de trabalho, mas de mental. Aquilo era absolutamente destrutivo, não é? Tive anos, mas tive pelo menos o primeiro ano com uma professora a dizer-me não desistas do que estás a fazer porque eu não sei onde é que isto vai dar. Isto não... O russo? Cuidado que isto não dou garantias de nada, não é? Portanto, não deixes nada do que tens. E eu já tinha deixado tudo a minha vida estava para trás há 2 anos, quer dizer, já não pensava em mais nada. E portanto é muito duro, pá, é muito duro.
digamos, o elemento aqui que é mais importante realçar é o papel que ele teve, é a transformação que ele teve e não tanto a transformação que eu tive. Porque eu fui, numa primeira fase, tentando cumprir as expectativas dele e cumprir aquilo que ele me pedia para fazer e tentar cada vez mais ir estando à altura do que ele queria que eu fizesse. E ele não tinha que fazer nada, em teoria. Ele tinha, sei lá, 70 anos, era um pianista, um concertista reformado, professor do Conservatório de Moscovo, tinha tido uma carreira de concertista brilhante, tinha tido um problema numa mão, tinha abandonado os concertos, se dedicado ao ensino, tinha ido para Cuba, um bom russo que era, fazer um mestrado e dar aulas e não sei o quê, depois fixou-se em Portugal. Então ele não tinha absolutamente nada a provar a ninguém, nem tinha nada que, quer dizer, bastava-lhe ser resingão. Sim. E ser amargo e ser duro e quase nos dar pancada a todos nós nas aulas. Que era, by the way, o que ele fazia. Sim. Era mesmo. Não. Mas a par disso... Quantos eram, desculpa, nas aulas? Estudantes de piano? Em cada aula um apenas. Claro, sempre mas para um. mas A a turma? classe dele, quando eu lá estive, éramos poucos, éramos mais 5. Ok. Era o que eu imaginava, mas... Sim, éramos poucos. A transformação dele, estavas a dizer? Quer dizer, o esforço dele. E isto é absoluto, é uma coisa que eu não me canso de contar e já contei 1000 vezes, porque houve uma fase, aquilo eram 5 anos, e houve uma fase em que, o primeiro ano eu fiz tudo o que ele me disse. Ele disse, vamos tocar não sei quantas sonatas de Mozart, não sei quantas sonatas de Beethoven, tens de tocar gravemente temperado, e eu já tinha tocado tudo isso, mas não na quantidade e com a profundidade que ele considerava, e em retrospectiva acho que ele tinha razão. E portanto o primeiro ano, 2 anos foi assim, foi feito assim. O terceiro ano ele disse-me, acho que agora estás pronto para escolher o teu repertório. Começar a escolher. E eu comecei a escolher o repertório que de facto me interessava mais tocar, porque ninguém está igualmente interessado em 500 anos de música. A gente tem as suas predileções e as suas inclinações naturais e pronto. E então eu escolhi algumas coisas e uma das coisas que eu me lembro de escolher foi alguns produtos de Debussy, que era uma coisa que eu sempre tinha adorado e que tinha tocado no conservatório, mas queria tocar mais, e aquilo são 2 cadernos de 24 e eu tinha tocado 3 ou 4, assim uma coisa, e queria tocar mais, queria aprofundar esse lado. E eu disse, olha, eu queria tocar isto assim. E ele disse, ok, então tocas o número não sei quê e o número não sei quantos. E vamos trabalhar esses dois agora, a par de outras quantas coisas. E depois eu vim a descobrir, para grande surpresa e satisfação minha, vim a descobrir que ele tinha-me dado os únicos que ele nunca estudou na vida. Repara que pianistas como ele, do clássico 100% e que tiveram uma carreira sólida, etc., tocaram todos os produtos de Chopin, todos os notas de Chopin, todos os produtos de Debussy, gravemente temperado inteiro, todas as sonatas de Beethoven, etc. Tocaram tudo, não é? Todo o repertório. E depois especializaram-se mais numas coisas ou noutras, mas passaram por tudo isso. E ele tinha tocado todos os produtos de Debussy, menos aqueles dois. E foi os que ele me deu. Portanto, estás a imaginar um pianista em fim de carreira com, sei lá, eu estou a imaginar, já não faço ideia que ia dar aquele trio, mas alguns 70 anos, a estudar nos intervalos os prelúdios de Debussy que me ia ensinar a mim daí umas horas nas aulas, percebes? E isto é absolutamente, isto tem um impacto em quem está a estudar e a aprender com ele, que é absolutamente demolidor. Quando é que tu descobriste que ele estava a Descobri um dia. guiar-te e a pedir-te que fosses o guia dele também? Sim, ele recapitulando, isto é uma história muito longa, mas eu encontrei uma pessoa que foi duríssima e que foi quase que me quebrou definitivamente, foi tão dura e tão intransigente, pouco a pouco fez uma coisa que nunca tinham feito comigo em todos os anos a aprender música, que é dar-se ao trabalho de perceber quem é que eu era,
Saber, ele não tinha obrigação nenhuma de o fazer, preenchia aquele arquétipo total do pianista russo mauzão e pronto, e ninguém lhe pedia mais do que isso, estás a ver? Mas ele percebeu e o meu concerto de diploma, no final, era só música que eu amava e que ele, para sermos perfeitamente honestos, tinha bastante dificuldade em tocar. Que música era? Era Ravel e Bartók e coisas do século XX e não sei o quê, que ele era um especialista em Beethoven e Bach e não sei o quê. E tínhamos Bach como uma paixão comum e eu gostava, enfim, adorava as aulas dele a tocar Bach, mas depois ele tinha aquela coisa de Beethoven e aquele final do clássico e tal. Sim. E eu tinha a cena de, as primeiras décadas do século XX para mim era uma coisa fascinante. E aquilo, ritmicamente, o vocabulário rítmico, melódico, harmónico não era de toda a cena dele. E ele teve que estudar bastante para me ajudar. Havia coisas que eu, na minha inocência, fazia com muita facilidade, porque eu via jazz desde há 10 anos antes, não é? E aquilo tinha muito a ver com isso, tinha a ver com as experiências do Ravel em Nova Iorque e dessa malta toda, dos compositores europeus que tinham ido para os Estados Unidos, etc., no início do século. E ele não. Isso era um universo que ele era distante. E no final ele simplesmente percebeu perfeitamente qual era a minha cena, e acabei aquele curso. Foi assim uma reviravolta muito feliz na minha vida e que me deu muita confiança para fazer muita coisa. Estamos a falar do fim do curso em 2004? 4, 5. Sim. E ao fim desse período tu ainda aprofundas mais, que é o tal período que vem a seguir de isolamento? Sim, porque havia coisas que eu não... Aquilo que a malta do clássico acha que é jazz e o que é jazz são coisas dramaticamente distantes, não é? E tu começas a perceber isso, começas a perceber que há todo um domínio que queres conhecer melhor, que tens que perceber... Começaste a ouvir jazz, tens uma noção clara, assim, do primeiro disco que te chegou? Tenho, por acaso tenho, porque tenho um irmão mais velho, 10 anos mais velho que eu, que foi estudar para a Escola de Jazz do Porto. Ele tinha 21, coisa de género, devia ter 11, ou 22 e 12, com a coisa assim desse género, não sei precisar. Ele era aluno do Carlos Azevedo, que é um histórico aqui do Jazz do Porto, e que vou encontrar hoje à noite no concerto, no Porta Jazz. Claro. E que é um tipo que eu admiro imenso, porque é um excelente... Bem, é um compositor tremendo, e é um band leader, e é um pianista fabuloso, etc. E na altura ele trazia umas mixtapes para casa, foi em 91, 2, por aí. O Azevedo dava-lhe umas mixtapes às vezes com discos inteiros, outras vezes com umas coletâneas e tal, de pianistas. E a primeira coisa que eu me lembro do meu irmão mostrar foi uma cassete do Bill Evans. E eu lembro de ouvir aquilo com ele e não perceber nada do que se estava a passar ali. Eu só pensei, nem sequer percebo o que é isto. Aquilo era... A ideia que eu tenho é de ser uma malha super intrincada, muito densa e ininteligível. Eu não percebia. Percebia quais eram os instrumentos que estavam a tocar, que ele era o trio dele, não lembro qual, mas era o trio dele. Mas mais do que isso eu não percebia nada do que é que estava a passar ali. E depois, pouco a pouco, ele via trazendo as mixtapes dele e eu ia ouvindo umas coisas. E paralelamente tenho um irmão do meio que sempre ouviu muito SM e coisas que tinham mais a ver com, sei lá, ouvia o Jarrett naquelas improvisações assim longuíssimas, o Cold Concert foi através dele que eu vi, que eu ouvia World Music, que eu ouvia uma série de coisas. Então tinhas um ambiente em casa? Tinha pelos meus irmãos e tinha a música erudita por parte dos meus pais. Em casa dos meus pais só havia música erudita, não só havia música popular. Que eram ouvintes? Eram ouvintes. Sim, tinham ambos dado a minha mãe tinha tido umas aulas de piano, meu pai muito tarde resolveu ter umas aulas de piano também, mas essencialmente eram ouvintes. Mas então, fazendo um desvio, como é que tu te aproprias, por assim dizer, da música popular? Porque o jazz tem um viés popular, por um lado, não é? Sim. Mas tu chegas ao Cabaré da Santa e esse
tem uma marca da música popular. Claro. Estou curioso para saber como é que fazes. Porque tens de um lado o mestre russo, com uma passagem em Cuba, depois tens os americanos, depois tens o Carlos Azevedo por interposta mixtape. E montes de outras coisas aí pelo meio, já falámos do Lajinha e da música popular. Vamos fazer um salto só. Quais foram as tuas outras colaborações com o Teatrão? Mais uma ou duas? O que é que fiz? Como diretor musical? Como diretor musical, a Boa Alma de Satsuan, barra pianista, barra Logo a seguir, não? figurante, transportador de sacos de tabaco, olha lá o que era. Sim, depois, isso foi pouco depois, o Ricardo Correia, e que foi encenado mais ou menos a meias pela Isa e por uma encenadora Italiana, creio. Holandesa. talvez. holandesa, que eu agora não me recordo quem era. Mas depois aparece o Single Singers à frente, mas aí tu não Single entras, Singers eu ou não chegaste entro, a fazer. eu não estava disponível e foi o Jorge Marinheiro fazer. Sim. O do Ricardo que tu estavas a falar foi qual? Foi o Setsuan, foi o Brest. Era o Ricardo que fazia o quê? Fazia o papel principal, fazia o Aguadeiro, fazia o... já não me lembro bem quem. Ah, é Alma Boa, claro. Alma Boa, claro. sim, sim. E mais? E depois participei agora na a grande emissão grande emissão do Mundo Português. Sim. Então, Mas aí foi uma participação mais técnica, digamos assim, foi fazer foi tentar reproduzir áudios da época que precisávamos de utilizar para os atores cantarem por cima e uma espécie de uma micro direção musical, sendo que foi uma participação mais distante, não foi uma coisa muito... foi mais técnica, digamos assim. mas a minha grande curiosidade é como é que tu fazes o cruzamento entre o clássico e erudito de formação russa, as influências que vais recebendo do jazz norte-americano, claro, por definição, Sim. e como é que te atravessa a música popular, nomeadamente essas referências que, mal ou bem, parecem incontornáveis para qualquer música em Portugal, que são o Zeca Afonso e toda a produção das canções. Porque essas referências são referências também para mim, não são de berço, percebes? Nem são propriamente de formação. Sou um apaixonado por Chico Buarque, sou um apaixonado pelo Fausto, sou um apaixonado pelo Sérgio Godinho, quer dizer, tenho muita canção que é... tenho uma ligação muito forte à canção e então desde esse período até agora tenho trabalhado imenso com canções e com cantores e com o universo da canção, vamos dizer, popular. E esse universo, se não nasceu comigo, e efetivamente não nasceu, foi estando sempre presente. E sempre ouvi muita pop quando era adolescente, sempre ouvi muito, enfim, isso nunca foi distante para mim. Sim. E portanto foram redes que se foram construindo, mas nunca foi abordar um objeto estranho para mim. Tu tens o teu próprio trabalho como compositor, tens um trabalho de jazz, improvisação, etc. E tens um trabalho de composição de canções e onde às vezes és letrista também. Tudo isso hoje para ti vês como partes diferentes do teu trabalho e da tua vida de músico. Sim, Mas... sem dúvida. Eu acho que não as dividiria dessa maneira. Como é que dividirias? Isto é uma divisão muito... talvez muito formatada pela forma como no jazz se hierarquizam as coisas ou se estruturam as coisas. Mas no jazz normalmente o que nós temos são líderes e sidemen. E há uma distinção muito grande entre uns e outros, embora todos sejam em alguma medida compositores e contribuidores ou contribuintes. Contribuintes no sentido não fiscal, para o resultado final. Mas existe uma divisão muito clara entre aquilo que é teu, por iniciativa tua, em que é o teu nome que está ali,
em que és tu que respondes por aquilo, em que és tu que decides que músico chamas, em que és tu que escreves provavelmente o material, ou se não escreves todo o material é porque és tu que decides a quem é que pedes mais material, és tu que decides os arranjos, que fazes os arranjos, e se não és tu que fazes os arranjos, és tu que decides que precisas de um contributo de uma outra pessoa e vais ter com outra pessoa especificamente, és tu que és pago em primeira instância, és tu que pagas aos teus músicos, etc. E esse é o líder. O sideman é todas as outras pessoas, são todas as outras pessoas, não é? Todas as pessoas que recebem o telefone a dizer, olha, estou a montar um projeto assim, 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 e gostava que tu tocasses piano, ou gostava que tu tocasses, ou que tu fizesses arranjos, ou que tu tocasses em 2 temas, ou que tu colaborasses comigo desta maneira. E todas essas pessoas são sidemen. E eu divido a minha vida mais ou menos em assim uma espécie de eixos cruzados, que é, num eixo tenho por um lado aquilo em que eu sou líder, no sentido em que sou autor e que sou eu que tenho a iniciativa de escrever esta música, gravar este disco, construir este projeto. E do outro lado sou sideman, simplesmente sou chamado para colaborar nos projetos que são idealizados por outras pessoas. E depois há um outro eixo que cruza com este, em que num extremo sou pianista, instrumentista, não é? E no outro extremo sou arranjador, compositor, etc. E nesses dois eixos acho que abarcam tudo aquilo que eu faço. Às vezes idealizo projetos e sou compositor, sou pianista também, sou arranjador, etc. Às vezes simplesmente faço um arranjo de cordas para uma canção que não fui eu que escrevi, para um cantor que não fui eu que escolhi, para um projeto que não fui eu que idealizei, sou meramente contratado para essa função. E depois há tudo o resto pelo meio. E tu vais, tipo, atendendo às solicitações e às coisas que acontecem por acaso e te dá a pica fazer? Tenho alguns critérios, embora eu tenho um problema bastante crónico e que estou neste preciso momento a tentar trabalhar um bocadinho no sentido mais positivo e mais saudável, que é tenho uma dificuldade gigantesca em recusar trabalho. Não sabes dizer não. Não sei dizer não. Mas eu ia-te perguntar outra coisa. Isso é um tema em si, mas Yeah. quem olha para a tua discografia vê que há um lado conceptual. Então, eu estou muito curioso de saber se tu tens um plano tipo megalómano de produção musical. Não. Tenho um plano que já é megalómano por si para cada coisa que faço. E aí sou obsessivo em relação a isso. E quem me contrata como produtor, por exemplo, sabe que eu sou assim, que gosto de pensar nas coisas do início ao fim. Acredito nos discos à antiga, acredito que os discos têm uma curva, que as pessoas começam na primeira faixa e acabam na última, têm que ser conduzidas, têm que ser surpreendidas ou não, mas há uma curva, há uma linha, há uma narrativa mais ou menos explícita, e em sobretudo os projetos que eu idealizo, são, para mim próprio, são projetos em que conceptualmente interessa muito explorar, sempre. Agora, não tenho absolutamente plano nenhum para a minha vida, nem seria capaz de o fazer. E sabes porquê? Porque a minha grande tragédia, que devo reconhecer que também sempre foi um ponto a meu favor, em simultâneo, é que eu me sinto, como é que se diz, motivado por muita coisa diferente. Isso é uma tragédia, mas também é uma coisa muito boa. E então eu tenho um disco para escrever, do qual vamos escrever uma nota, só com canções minhas, em inglês, porque achei que queria escrever um disco com canções em inglês, porque na nossa geração as canções são em inglês. Sim. Enfim, é o idioma das canções. Noutras gerações não foi, e digamos, historicamente não é necessariamente assim, mas na nossa geração é. E eu quis escrever um disco em inglês, de canções, com escritores anglófonos a fazer textos, e tenho os textos,
Já tens os versos? Já tenho os textos, os poemas. Eu, na verdade, não sei se isto, enfim, capaz de ser um bocadinho extemporâneo falar nisto, mas Tudo bem? topas o Richard Zimler. Sim. Pronto, o Zimler chamei-o como meu parceiro para esta coisa e ele reuniu uns quantos gajos, sei lá, um americano, um galês, um australiano, não sei o quê, que escrevem textos e eu vou musicar uma série de textos que são canções em inglês. E isso motiva-me brutalmente. Escrevo para a orquestra e isso motiva-me brutalmente. Vou gravar um disco com o OGM este ano e isso motiva-me brutalmente. Acabei de lançar um disco em improvisação solo meu e é tudo igualmente motivador. O concerto hoje à noite com o João Mortágua é igualmente motivador. E portanto, quando é assim, eu não faço a menor ideia do que é que se vai passar. Eu tenho uma dificuldade muito grande em fazer planos a médio prazo, quanto mais a longo prazo. Eu acho que falámos um bocadinho sobre como eu cheguei ao Teatrão. Sim. E como foi importante naquela altura. Mas uma coisa importante também de dizer, acho eu, é qual foi a minha relação com o cabaré. Foi a minha relação com o Teatrão depois do cabaré. Sim. E depois do Brest, que fizemos a seguir. Portanto, houve ali 2 produções. Tu fizeste, no Brest tu atuaste. E qual era o repertório? Tens noção? Era Quer dizer, eram canções... Era música escrita à época. Sim. Não é? Foste tu que escolheste, foste à procura. Havia várias versões de música. Ao longo do tempo houve várias versões de música escrita para aquele texto. Eu fiz a tradução, por estranho que pareça, do texto da... Quer dizer, não fiz a tradução, fiz uma adaptação de traduções que existiam. Sim. Desses textos, porque havia muitos que metricamente... Ou seja, o original cabia na música, mas a tradução não teve em consideração a métrica da música e eu tive que fazer esse ajuste. Sim. Eu passei umas férias de verão na praia a fazer isso. Quantas canções? Não me lembro, umas 10, não sei, não me lembro. Ou seja, haveria por hipótese pelo menos uma playlist disso, não é? Sim, haveria, sim. E incluí ainda mais uma ou duas coisitas de meio de background que fariam sentido naquele contexto, mas essencialmente foi tocar aquela música. E, eu estava a tentar lembrar-me do compositor, mas não me lembro quem foi. Era um dos colaboradores do Brest naquele tempo. Acho que é uma coisa um bocadinho pré... Tens o Kurt Weill, acho que é uma coisa um bocadinho pré-Kurt Weill. Eisner. Não era o Eisner. E o outro que é o Dessau? É capaz de ser... Dessau, não é? Era o Paul Dessau, é verdade, era o Paul Dessau. Acho que é. Acho que foi essa versão que nós... Sendo que as posteriores que surgiram, se não me engano, se não estou em erro, não eram nenhum desses colaboradores habituais. Portanto, a música que foi feita na altura em colaboração com o Brest foi essa. Exato. Do Paul Dessau. E depois houve outra música mais tarde. E portanto foi um trabalho de adaptação. E depois disso a minha colaboração com o Teatrão foi sendo pontual, apesar de regular, ainda assim, como espectador, sempre, sobretudo a partir do momento em que tive uma filha e comecei a levá-la às produções infantis todas. Mas é engraçado dizer-te também que a experiência que tive com o Teatrão nessas produções iniciais, em que estava muito envolvido, em que estava a escrever acho que nunca escrevi, mas a tocar e a arranjar e a adaptar, etc., música para produções e estava em palco, etc. Portanto, havia sempre aquela ideia de que não faz sentido ter alguém a tocar se não for visível para o público e se não fizer parte deste quadro. Tu já te vias como compositor nessa época? Sim, já sim. tinhas muita coisa ou não? Não tinha muita coisa, mas a composição sempre foi o primeiríssimo motor para mim. Eu fui estudando mais harmonia e mais arranjo e mais isto e mais aquilo para poder dar mais, e até pianisticamente falando, de forma a tocar as coisas que queria, que eu escrevia, não é? Obrigado.
Mas há uma importância que essas experiências iniciais com o teatrão me deram, me deu, quer dizer, há uma importância que vem dessas experiências iniciais com o teatrão e que tem a ver com a preparação ou um ponto de referência para experiências futuras que depois também foram muito importantes e que foram coisas muito interessantes, com o teatro novamente e com... Fiz uma coisa super interessante com a Sandra Barata Belo, que era um texto do Stefan Zweig, que se chamava Carta de uma Desconhecida, e fiz música para aquilo e era ator também, e fizemos uma digressão interessante com aquilo e fui fazendo algumas coisas estimulantes e interessantes. E também me deu para perceber que definitivamente não sou ator coisa alguma e que hoje em dia que sempre me falam em fazer alguma coisa que tem uma dimensão cénica, eu digo, pá, ok, muito bem, mas... Não, mas no cabaré era espetacular ver. Cabaré era... Já eles metiam-se contigo, às vezes ficavas embaraçado, depois atrevias-te e reagias. Isso é um espetáculo à parte. Sim, sim. Era um sideshow ali. Sim, porque eu acho que aquilo resultou nesses moldes porque eu estava a fazer de mim próprio, não é? De alguma maneira, não é? Sim. Estava a fazer de pianista, razoavelmente introvertido. Que os malucos do teatro E a malta do teatro, arrastaram claro, de casa não é? para palco. E eu aparecia assim com maquilhado e tipo o cabelo no ar e com Doc Martens e calções e suspensórios e não sei o quê, um ar de quem dizia, pá, puseram-me a fazer isto e agora não há muita volta a dar. Mas devo dizer-te que recordo aquele tempo com muito carinho. Pá. Fiz grandes amigos e foi uma experiência maravilhosa. E é uma coisa comunitária que muitas vezes, pronto, para o pessoal do teatro isso é o dia-a-dia, não é? Mas para os músicos não é de todo. Sim. Sobretudo para instrumentos um bocadinho ensaio, autistas, isso. não é? Porque são mais autossuficientes, não é? Nunca toquei orquestra, ou se toquei foi como solista, não é? Portanto, Noto que o Luís Figueiredo descreveu o piano como um instrumento autista. E todos os instrumentos que são autossuficientes são tipicamente um bocadinho, não é? Porque o lugar natural de um pianista clássico é tocar a solo. No jazz é outra coisa, mas o pianista clássico, o seu lugar natural é fazer recitais a solo. Claro. E eventualmente em música de câmara. O lugar natural de um violinista clássico é em orquestra. É com 40 pessoas à sua volta. E é uma lógica comunitária, uma lógica de respirar em conjunto, é coletivista, é muitas vezes corporativista, etc. O pianista não tem isso de todo, é um ser sozinho, não é? Lida com aquele bisonte que tem à sua frente e pronto, e nada mais. E de repente, aquilo para mim foi muito importante, até do ponto de vista pessoal. Foi muito importante perceber que podia ser parte de uma coisa bastante grande, ou seja, no sentido em que abarca, que inclui muita gente e que há uma dinâmica de conjunto que me inclui. Não é? Sim, claro, como também porque no teatro, mal ou bem, na orquestra talvez seja similar, mas cada intérprete tem uma partitura muito própria, que às vezes se opõe à partitura do outro, por causa Sim. das questões dramatúrgicas, não é? Sim, e o trabalho é feito em conjunto. Há diversos modelos de trabalho em diversas áreas, como estávamos a discutir no início deste encontro. E mesmo, tal como eu acho estranhíssimo quando as pessoas dizem o cérebro de um músico é diferente do cérebro de não sei quê, no sentido em que as sinapses entre blá 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 blá. Isso depende em absoluto de que instrumento é que ele toca, que tipo de música é que ele toca, se é... Quer dizer, não há um cérebro de músico. Da mesma maneira que não há um método de fazer música e não há um método de fazer teatro. Depende do que tu fazes, não é? A malta do jazz treina-se para responder em tempo real o melhor possível. Tipicamente não ensaia muito. Faz alguns ensaios. Toca muitas vezes com outros em conjunto, mas não necessariamente a preparar aquele repertório específico para aquele sítio, mas está a trabalhar relações entre as pessoas, como é que se ouvem uns aos outros, como é que reagem uns aos outros, e depois de repente diz, ok, parou, agora vamos tocar este tema. E aí tudo o resto que se aprendeu entra em jogo também. Mas não estamos não tivemos aquele tempo todo a trabalhar aquela composição, percebe? A malta do clássico faz muito trabalho individual,
e depois faz o seu trabalho coletivo de colar as peças do puzzle e tenta reproduzir isso o melhor possível. E portanto logo aí são paradigmas completamente diferentes, não é? E a malta do teatro, daquilo que eu percebi pelas experiências que fui tendo, não só ensaia muito em conjunto, como ensaiam uma coisa que não está definida à cabeça. E portanto estão todos à procura de uma coisa que, uma vez atingida, essa sim vamos querer reproduzi-la. E isso é uma terceira coisa, não tem a ver com nenhuma das outras. E é por isso que as fusões são sempre muito complicadas. Sempre tu chamas um músico para tocar e para estar presente em palco. Sempre tu chamas um ator para entrar num espetáculo de música. Sempre tu pedes a um músico que faça cena enquanto está preocupado com o que está a tocar. É sempre dramático, sempre. Porque a configuração mental é sempre outra. E no entanto a gente vai fazendo. Exatamente, é isso que eu estava a pensar, como é claro. Mas ouve, isso é igualmente dramático. Eu faço muito trabalho com orquestra e música popular. Ou seja, cantores de música, sei lá, canções, não interessa quem é, uns um bocadinho mais eruditos, outros super populares, mas que de repente fazem um concerto ou um disco ou não sei o quê com uma orquestra clássica. Sim. Ou uma orquestra sinfónica. E tu tens logo aí, eu que funciono como músico de jazz, e normalmente quando há uma secção rítmica, os músicos que eu chamo também são músicos de jazz. Portanto, tens músicos, cantores da área da música popular, tens uma secção rítmica de músicos de jazz e tens uma orquestra de clássico. Tens 3 paradigmas. Tudo ao mesmo tempo. E que tens que fazê-los funcionar os 3. Mas entretanto, estava curioso para saber isso. O que é que vais fazer com a orquestra de jazz de Matosinhos? E hoje à noite tu tens um concerto na Porta Jazz, que é uma associação que tem um espaço no centro do Porto. Sim. Mas também queria perguntar-te, para ficar registado, como é que são as tuas atuações nos próximos meses? Então, começando pelo princípio, hoje à noite há um concerto de um duo que tem com um saxofonista maravilhoso e acho que é um fora de série, que é o João Mortágua. É um saxofonista alto daqui de Estarreja originalmente, mas que vive em Coimbra agora e que é um parceiro, é um irmão de armas e com quem gravei um disco chamado Kintsugi, que saiu já este ano. E temos estado a fazer algumas apresentações e hoje acontecerá uma às 7 na Porta Jazz, que é uma associação de músicos de jazz e do Porto e que tem uma etiqueta discográfica associada, que é o Carimbo Porta Jazz. E portanto começa aí. Agora nos próximos tempos há uma série de coisas que se avizinham, felizmente, sendo que nos tempos que correm é sempre difícil assegurar o que é que vai acontecer, o que é que não vai acontecer, embora as perspectivas sejam amplamente melhores agora do que eram há um mês atrás, como é óbvio. Eu tenho uma espécie de day job, como eu costumo dizer, que é a Cristina Branco, toco na banda dela e toco já há alguns anos, a fazer 5 ou 6 anos, e produzi muita coisa com ela e para ela, e produzi discos dela também, e temos tocado imenso, e é uma coisa que eu gosto imenso de fazer, e temos concertos marcados, alguns cá, a maior parte fora de Portugal, e vamos ver, enfim, quais é que se mantêm, quais é que têm condições para acontecer, etc. Com quanta gente? É um trio mais ela. E o trio é piano, guitarra portuguesa e contrabaixo. Sendo que eu toco um segundo teclado, toco percussão um bocadinho e pronto, há ali uma ligeira expansão do trio, mas é isso, sempre foi essa a configuração. Depois tenho trabalhado recentemente com o António Zambujo também, e temos coisas com orquestra em França, em breve, temos coisas com várias. Tenho vários projetos a estrear que foram feitos no último ano e meio, durante este período todo, e que já estavam encomendados há 2 anos. Tenho um programa inteiro para quinteto, que é um quarteto de percussão clássico, mais piano, e que são arranjos de música tradicional que fiz. E que é o quinteto de quê?
É Luís Figueiredo? Não, é um quarteto de percussão que se chama Simantra. Percussão erudita, não é? Percussão clássica. Mais piano. E é um programa de música tradicional arranjado para essa formação. E vamos começar a fazer isso agora em junho, julho. E vamos gravar também este ano. Em outubro tenho uma coisa pela qual estou muito ansioso, que é um concerto para trio de jazz e coro misto. Foi uma encomenda que foi feita por um coro em Coimbra, que se chama Coimbra Vocal. E a ideia inicial era fazer uma coisa, quer dizer, eles deram-me total carta branca, e eu inicialmente pensei em fazer uma coisa tipo uma missa ou uma coisa desse género, mas depois pensei que seria interessante pegar num texto literário que me interessasse, e então fiz uma coisa de 1 hora sobre as cidades invisíveis do Calvino. Fizeste uma adaptação das Cidades Invisíveis? Sim, fiz uma... Musicaste, compuseste? É a composição de 1 hora de música, mais ou menos. menos. A parte vocal também? Tudo, sim. É trio, é piano, contrabaixo e bateria. Já ensaiaram? Eles já começaram a ensaiar. Na verdade, nós, o trio, também fizemos um micro-ensaio, mas isto estava previsto para outubro passado, depois foi adiado e, portanto, tudo foi adiado. Tem título? Chama-se As Cidades Invisíveis. E é uma seleção de uma série de momentos entre cidades. Tu conheces o... Sim. Não, e é assim um dos livros da minha vida, não é? E acho que é uma espécie de obra-prima narrativa e alegórica quer dizer, é uma coisa... Então aquilo é um programa, é uma seleção de eu já não me lembro, 10, 12 cidades. Aquilo é tudo interligado, e depois há momentos de quebra da narrativa, que entra a bateria, são solos de bateria que correspondem a... tem um texto associado sempre, isto estará em folha de sala, mas são aqueles textos em que o narrador diz: nessa altura Marco Polo chegou ao pé do Colacan e perguntou-lhe, não sei o que, esse tipo de coisas. E é uma coisa que me deu um gozo desmesurado a fazer, e um trabalho ridículo, porque tive que reler o português, tive que ler o original em italiano, tive que selecionar os textos em português e selecionar os textos em italiano, adaptar, escrever para o coro, escrever para o trio, e estou muito a torcer, como é que se diz? Fazer figas para que a apresentação ocorra realmente em outubro, quando está previsto. Aquilo vai acontecer nos encontros de jazz, do Jazz ao Centro, em outubro, 20 e tal. E que ocorra bem, que a malta tenha tempo para ensaiar, que não haja máscaras em palco, que se possa ouvir tudo e que corra bem, porque acho que foi um projeto apaixonante. Luís, acho que é uma boa convocatória. Não, uma ótima convocatória para as pessoas marcarem a agenda. Não vão poder estar no concerto hoje, porque isto só vai para o ar dia 27. 27, claro. Mas podem organizar-se para os outros, e esse vai ser um acontecimento. Esse eu acho que, eu estou com muita fé que aquilo corra bem, porque envolve muita malta, vai ter uma preparação, vai estar integrado num festival grande ainda por cima, e estou muito ansioso para que isso aconteça. Acho que vai ser uma coisa fixe. E se correr bem, vou ficar muito feliz. Vai ser... Enfim, para quem te acompanha e para quem te conheceu naquele momento teatral do cabaré, vai ser fixe, porque há uma dimensão cénica nesse concerto. Necessariamente, claro, sim. E assim, teatral num sentido mais amplo. Certo, claro. E isso vai ser muito fixe. Literário, pelo menos, não é? Sim, que é sempre uma ponte entre as... Sim. Olha que não há mais metafísica no mundo senão chocolates. Olha que as religiões todas não ensinam mais que a confeitaria. Come, pequena suja, come. Despedimos-nos do Luís, que foi para a sua atuação no Porta Jazz. Voltamos daqui a um mês. A tabacaria continua de portas abertas.